Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopper e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é dia de lista 5 e vou fazer uma lista relativamente polêmica, vamos assim dizer, né? Vamos falar de 5 carros que não são clássicos, na minha opinião, pelo menos. Beleza? Então, olha só. Eu gosto de todos os carros dessa lista. Não, de todos não. Já vou deixar claro, eu não gosto do último. Mas enfim, eu gosto desses carros. São carros legais, são carros bacanas, mas não são carros clássicos. Né? E tem um aqui, principalmente, que dois, vai, que deram uma pirada no valor, que meu Deus do céu, né? Mas isso é o mercado que a gente está vendo atualmente. Vamos começar? O primeiro aqui da nossa lista é assim, ó, a irmã mais velha dela, para mim, é um clássico. Essa daqui eu já tenho as minhas dúvidas, certo? Vou colocar na tela para vocês uma Fiat Fiorino. Pois é, eu acho que a 147 picape, conhecida como saboneteira, ela é legal, ela é um carro bacana, eu acho que ela é um clássico. Na minha concepção, ela é um clássico, tá? Agora, a Fiorino, mesmo essa aqui está muito bacana, com a frente alta, em excelente estado de conservação, mas assim, eu acho que 45 mil reais é pesado nesse carro, né? Porque não é um carro clássico, é um carro legal, ponto, né? Essa daqui tá com os para-choques, com como fala? Farol de milha embaixo, nos para-choques, a frente alta, que eu já falei, né? Enfim, que é difícil de achar. Está impecavelmente em bom estado. Ela está sem as travessas, né? Todas essas lonas, principalmente essas mais antigas, eu tive uma Courier e ela tem pelo menos duas ou três travessas aqui, que é exatamente para não fazer essa bolsa, porque isso aí você pega a chuva, dá uma boa zoada. Mas enfim, isso é fácil de resolver. Ela tá linda, a pintura tá ótima, essas rodas ficam muito legais nela. É um carro bacana, um carro bem bacana. Tem um interior de caminhonete da década de 80, né? Então, assim, sem nada de luxo, né? Você vê aqui que o vidro é manual, é o painel do Uno, mas bem simplificado, né? Enfim, não tem nada aqui, tá com um rádiozinho legal, não tem ar, até que tem ventilador, né? É, mas assim, é um carro simples, né? Com um afogador aqui, ela é carburada, obviamente, né? Década de 80 não tem apesar de ser a versão LX, né? Não tem um conta-giros, tá? Enfim, é um carro bem simples, mas que está bonita, que está em ótimo estado de conservação, não me parece nem ter sido reformado, não sei. Vamos ver aqui o que fala no anúncio. Placa preta. Ah, não, essa tem ar-condicionado, que legal. Veículo bem conservado, digno de coleção. Ela provavelmente não foi nem reformada, é original com ar-condicionado, mas assim, ela tinha um motor Fiasa 1.5 com 71 cavalos e 12,9 kg de torque. 0 a 100 dela em 15,9, com máxima de 147 km por hora, 6,9 na cidade e 9,5 na estrada. Eu tive um Palio com esse motorzinho, eu não sei se é o mesmo motor Fiasa 1.5, mas o meu já era obviamente injetado, ele era 1996 e era bem beberrão este motor. Eu não fazia 6,9 na cidade, não. E já era injetado, hein? Mas é um carro legal, é um carro bacana, que na minha concepção não é um clássico. Beleza? Vamos para mais um aqui. O próximo é a mesma coisa. Eu acho que ele até tem versões que são clássicos, mas este que eu trouxe em específico, esse ano, que é a última versão, para mim é uma versão que não faz sentido existir, que dirá ser clássico. Tá? Eu estou falando do Ford Corcel 2. Pois é, mas não são os primeiros Corcel 2, eu estou falando dos últimos Corcel 2. Porque olha só, vem comigo. O Del Rey foi lançado em 1981 para substituir o Corcel. O Corcel 2 ele foi lançado em 1977, só que ele foi produzido até 1986. Ou seja, de 81 a 86, o Corcel e o Del Rey coexistiram. Né? Eles estavam juntos em linha. E na minha concepção isso não faz sentido, porque o Del Rey veio para substituir o Corcel. Então eles usavam a mesma mecânica, neste daqui especificamente, que é 1985,
tá? A grade era a mesma do Del Rey, que foi quando teve o facelift do Del Rey, teve o facelift do Corcel também. Então a grade, o farol, o pisca era a mesma coisa, né? Então assim, para mim não faz sentido este carro existir, que dirá ser um clássico. Tá? Esse aqui, o único dono, na família desde zero, estão pedindo 16 mil reais. Tá? A FIP dele, vamos ver aqui, ó, 3.775. Então, assim, é um carro que este exemplar, né, está legal, é um Corcel GL. Eu acho esquisito, assim, essas lanternas, né, enfim, sei lá. Eu gosto mais dos primeiros, pelo menos, Corcel 2, tá? Mas, sei lá, é um carro que para mim não faz sentido, não desperta nada, né? Se eu não me engano, até o painel aqui é exatamente o mesmo do Del Rey, hein? Aqui essa parte de cima, aqui, enfim. Era um carro bem mais simples que o Del Rey. O Del Rey era o Corcel de terno, né? Já falei isso antes. O Del Rey ele era um carro muito mais luxuoso, com um acabamento muito melhor. O Corcel ficou talvez como um carro com um acabamento não tão bom, porque o acabamento da Ford na época não pode falar é um acabamento pior, um acabamento ruim. Não era tão bom o acabamento, mas, né? Então, assim, para mim, este Corcel 2, 85, 86, que foi o último ano, não é um carro clássico. Tá? Se você pegar o Corcel 1 para mim é um carro clássico. Ok, não gosto também, não teria, mas é um carro clássico. Check, beleza. Né? O Corcel 2 de primeira geração, ali, antes do facelift, talvez, mas eu também não curto. Né? Então, mas aí, gente, de novo, é gosto. Meu gosto. Eu não gosto, não sou fã de Corcel. Entre o Corcel e o Del Rey, eu teria um Del Rey. Né? Meu pai teve Corcel, Corcel 2, teve um azul e um cinza chumbo, se eu não me engano. Que assim, legal, ok, bacana, mas eu, Márcio, não considero o Corcel 2 como um carro clássico. O próximo da nossa lista, o preço que o cara botou nisso daqui, gente, é aquelas coisas de mercado brasileiro de carro antigo, só pode. Né? As primeiras versões dela, para mim, são clássicas, tá? Eu estou falando aqui da Chevrolet Marajó. Olha só, eu trouxe aqui uma Marajó 87, que imagino que seja uma das últimas, eu não trouxe até que ano foi fabricada a Marajó, falha minha. Mas aquelas primeiras Marajó, com as frentes do primeiro Chevette, com a frente do primeiro Chevette, né, o Chevette Tubarão, eu acho muito legal. Aquela Marajó, as primeiras mesmo, eu acho muito legais, e aquelas eu consideraria um carro clássico, tá, brasileiro, obviamente, né? Agora, essas Marajó com essas frentes aqui, dos últimos Chevetes, putz, ainda mais por 80 mil reais, né? Marajó SL 1.6 álcool, placa preta, 89 de 100. Totalmente original, funcionamento perfeito, carburado sem detalhes. A FIP dela é 4.800, o cara tá pedindo 80 mil reais. Sei lá, eu acho que isso aqui para mim é um carro de 30 mil, tá? Ainda mais com rodas de Corsa Wind. Pô, bota as rodas original dela, pelo menos, né, cara? Ou se você não quer pôr a roda original, põe uma roda legal de época. Né? Existiam várias rodas legais para esses carros na época. Enfim, este exemplar está bem bonito, ela está, me parece, né, em ótimas condições. Não sei se ela foi, tem cara de ter sido restaurada, talvez levou um banho de tinta aqui. Tudo em ordem, como deveria ser, né? Mas poxa, para mim, não é um carro de 80 mil, ainda mais com essas rodas de Corsa, cara. O interior dela me parece estar impecável, os forros de porta, bancos, o próprio painel aqui, zero rachaduras. É um carro bonito, ponto. Para mim é um carro de 30 mil reais por estar em ótimo estado de conservação, impecável aqui. Beleza, check. Mas 80 pilas, desculpa, não vale. A Marajola tinha um motor 1.6 com 69 cavalos e 12,2 quilos de torque. Lembrando que ela é tração traseira, né? Então, assim, já perde ali um baita fôlego, porque o motor fraquinho tem que girar ali o cardan para girar o eixo traseiro. Ela fazia 0 a 100 em 15,6 segundos, ainda era melhor que o Chevette Júnior, e 150 km por hora de velocidade máxima. 9 km por litro na cidade, 13 na estrada.
A Marajó, apesar dela ser uma wagon, né, que teoricamente é um carro familiar, ela era bem pequenininha. Ela tinha 4,21 m só de comprimento. E ela teve uma versão que foi, se eu não me engano, acho que a Caravan teve uma versão automática, mas na década de 70. Mas a Marajó, nessa época, ela tinha um câmbio automático de 3 marchas como opcional. Pois é. Só que, obviamente, o câmbio automático de 3 marchas deixava ela mais manca ainda. Tá? Então, o 0 a 100 na automática passava de 15 para 18 segundos, a máxima de 150 passava para 145 km por hora, e, obviamente, ao invés de 9 na cidade, ela fazia 8, ao invés de 13 na estrada, ela fazia 11. Mas tá aí, é um carro legal, é um carro bacana, ainda mais se fosse uma versão de uma versão automática, talvez eu consideraria mais clássico, vamos dizer assim. Mas ainda assim, na minha concepção, não chegaria a 80 mil reais, certo? Para mim, o cara deu uma viajada legal aqui no preço. Uh, o próximo carro da nossa lista, olha só, é um carro que ele tem a mecânica de um carro muito desejado, muito absurdamente caro, mas que não faz isso, não faz com que isso seja um carro é, clássico, um carro desejável, tá? Eu estou falando aqui de um Volkswagen da década de 90, fruto da Auto Latina. Pois é, estou falando aqui de um Volkswagen Pointer GTI. Ele tinha a mesma mecânica do Gol GTI, na verdade ele tinha a mesma mecânica do Escort XR3, tá? Por quê? O motor do XR3, do Pointer e do Logos Wolfsburg Edition, enfim, era o mesmo motor AP 2.0 do Gol, só que nessa aqui na Auto Latina, eles colocavam a Ford que montava esses carros, e eles colocavam o motor na transversal e não na longitudinal. Tá? E com isso eles tinham que trocar o câmbio. Então o câmbio tinha uma relação diferente da relação do Gol GTI, certo? Este carro ele tinha um motor AP 2000, tá? Com 116 cavalos, 17,4 kg de torque. Observação: o torque desse carro era 5.600 RPM, ou seja, era um motor de rotação alta. O meu XR3 era a mesma mecânica, e eu lembro que assim, na estrada 120 ele ficava gritando ali a quase 3.000 RPM. Tá? Tudo original, câmbio original, motor original, injeção original, tudo. Né? Então, assim, são carros com motor de alta rotação. Então é um pouco incômodo, às vezes, você pegar a estrada com eles, mas são carros muito legais. Ele fazia 0 a 100 em 10,7 segundos, o Escort, se eu não me engano, era 10,4, alguma coisa assim, máxima de 193 km por hora, 8 km por litro na cidade, 12 na estrada. Eu não conseguia fazer 8 na cidade com o meu XR3, não. O máximo, muito máximo que eu fazia era 7. Mas na estrada ele chegava a fazer 12 sim. O problema desse carro, gente, é aquela bendita injeção burra, né? Que não tem a porta OBD, então você não consegue fazer nenhuma leitura, nenhuma configuração, nada. Você só tem que pegar o módulo e mandar para quem entende, né? O resumo é esse, tá? Então você não consegue fazer nenhuma regulagem, né? É bem complexa essa injeção. Então, assim, você tem que ter um carro desse e colocar uma programável. É isso, tá? Porque na injeção original, esquece. O acabamento desse carro era excelente, era um Volkswagen vestido de Ford, né? Pointer GTI 2000. Eu acho um carro legal, não acho um carro bonito, tá? Eu acho bem esquisita essa traseira. Eu acho as proporções desse carro meio esquisitas, tá? A sensação de que a roda fica minúscula no carro, né? Enfim. Mas o acabamento. Ih, cara, pra você achar um negócio desse aqui, tá lascado. De qualquer forma, assim, o acabamento desse carro era impecável, era um ótimo carro, com os bancos Recaro, com esse tecido maravilhoso, de bom gosto, porque não eram os tecidos da Volkswagen, né? Então, assim, esses bancos, olha isso, parece que ninguém nunca usou esse carro no banco de trás, né? Óbvio, era, como fala? Vidro elétrico só na frente, como era comum na época, tá? Mas olha, esse banco tá impecável. Este carro merecia um teto, né? Não sei por que ele não saiu com teto. Um teto solar. Enfim, um ótimo porta-malas. Isso aqui era um Escort fantasiado de Volkswagen, né? Era um Escort fantasiado de Logos hatch, tá? Mas, enfim, eu particularmente, entre esse e um XR3, eu fico com o XR3.
Na verdade, entre esse e o XR3 eu não fico com nenhum dos dois, porque eu já tive um XR3 e já foi ok a minha experiência com ele. A fila anda, né? Figurinha repetida não completa álbum. Estão pedindo 57 mil e a FIP dele é 13 mil. Desculpa, na minha concepção não vale 57 mil este carro e não é um carro clássico. Diferente de um Gol GTI ou de um Scott XR3 ou de um Cadete GSI, Pointer GTI para mim não é um carro clássico. É um carro legal, tá? Um carro bacana, mas não é um carro clássico. O último da nossa lista, este é polêmico. Já saiu em várias listas, várias lasanhas, assim, porque é um carro que eu, particularmente, acho que é o único dessa lista que eu definitivamente não teria, tá? E eu estou falando aqui, gente, de um Gurgel BR 800. Desculpa, isso aqui para mim não é, definitivamente não é um carro clássico. O Gurgel tinha um motor chamado Enertron, com dois cilindros opostos horizontalmente e um barulho de cortador de grama. Ele tinha 33 cavalos e 6 kg de torque, pouco mais do que o cortador de grama, inclusive. Talvez quase um liquidificador. Ele tem o pior 0 a 100 de todos os carros que a gente já fez aqui, acho. Pior até que o da Kombi. Com 0 a 100 34,4 segundos e máxima de 112 km por hora, se você tiver coragem. Reza a lenda que ele fazia 12 km por litro na cidade e 14 na estrada. Agora, coragem de pegar a estrada com um gurgel desse aqui, meu Deus do céu, hein? Ele tinha três principais características, gente. Ele era um carro pequeno, era um city car, né? Com apenas 3,19 metros de comprimento. Ele pesava apenas 650 quilos e ele era muito feio, né? Esse aqui, deixa eu ver, Gurgel BR 891, segundo dono, tudo original e restaurado. Ou é original ou restaurado, né, campeão? Os dois na mesma frase vai ficar complexo. Restaurado igual original é uma coisa, original é outra, né? Pronto para a placa preta. Então coloca, cara. Leva junto outro motor Enertron, quase completo, que deve estar no porta-luva. Valor 35 mil à vista. Se você for buscar, leva uma sacola, uma sacolinha legal para você colocar o motor dentro, o extra. Porque talvez não caiba dentro do carro, você tem que vir de metrô trazendo outro motor. Eu acho esse carro muito feio, muito mal feito em termos de espartano, vamos dizer assim, né? É um carro com acabamento ruim, é um carro mal projetado, mal feito, mal tudo. Então, olha, assim, olha isso aqui, que coisa horrível, né? Então, assim, não tem um acabamento em cima do farol, né? Cara, é detalhe, mas putz, o carro é feito de detalhe, então assim, não tem um acabamento em cima do farol, isso aqui tudo parafusado por fora. Olha essa grade aqui, o cara consegue amassar a fibra, né? E não quebra. Enfim, olha isso aqui, pô, cara, e outra, né, queridão? Você falou que você restaurou, pô, por que você não arrumou isso aqui? É, Até a calota eu acho feia, né? Enfim, eu acho esse carro muito zoado, gente. Muito feio. O acesso para o motor ali, aqui, o acesso. Aqui acho que é o step que fica aqui atrás, se eu não me engano. O motor fica na frente, o acesso para o step aqui. Aí você, puta, eu não sei. Eu acho este carro muito feio. Olha isso, gente. Que coisa horrível. Esse painel tudo reto. Assim, por que você tem esse vão aqui para botar um rádio se o rádio está aqui embaixo? Né? Aqui talvez ficasse o ventilador que não tem, né? Não sei. Agora, olha esses botões aqui, gente. Que coisa esquisita, né? Assim, é estranho, ponto. Para mim é um carro feio, um carro mal acabado. Olha esses bancos. Não, isso aqui não é um banco, né? Isso aqui é um banco de praça. Você senta numa tábua aqui, não tem estofamento nenhum, né? Não cabe uma pessoa, obviamente. Olha o espaço aqui. Isso aqui deveria ser um carro dois lugares, né? Mas tudo bem. O vidro abre para trás e só abre um pedacinho, porque não cabe, não dá para fazer ele descer na porta, né? Sei lá. Olha isso, gente. É muito feio aqui. É muito feio, desculpa. É muito feio. Né? Olha o pisca, como é que é em cima. Olha a ergonomia que legal. Você está dirigindo, ao invés de você fazer aqui, não. Você tem que botar a mão por trás do volante, apertar para um lado ou apertar para o outro. Né? Duvido que volte sozinho também. Né? Aqui deve ter outros botões iguais a este para ligar o lanterna farol baixo. Aqui um para já dá para ver aqui, ó, um para o farol alto, que deve só travar o farol alto, ele não deve ir e voltar, né? Tipo só dar o sinal. E deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, essa aqui, ó.
Ó, aqui os três botões, deixa eu ver. Aqui é o esguichador, aqui é a buzina e aqui é o que liga o limpador de para-brisa. Enfim, 35 mil reais, a FIP é 18 mil reais, a FIP disso aqui. 18 mil reais a FIP de um Gurgel BR-891? Caramba! E a FIP do Pointer é 13 e a do Gurgel é 18? Desculpa, isso para mim não faz o menor sentido. Recapitulando aqui, carros que não são clássicos. Em primeiro lugar, Fiat Fiorino. Em segundo lugar, Ford Corcel 2, 85, ali, última geração. Chevrolet Marajó, também da última geração. Volkswagen Pointer GTI ou qualquer outro, ou de qualquer geração, porque eu acho horrível. E o Gurgel BR-800, que eu também acho um carro zoadaço, péssimo, assim. Esses carros, para mim, não são clássicos. Eu teria quase todos, exceto o Gurgel, tá? Mas, assim, não é um carro clássico para mim, beleza? Minha câmera mudou de posição, não faço ideia o porquê, mas tudo bem. E é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.